Desde muito pequeno, tenho uma relação com Alberto Valença muito forte. Não por ter conhecido Alberto Valença, mas por, de uma forma ou de outra, estar próximo das obras de Valença através dos museus, especialmente o Carlos Costa Pinto e o Museu de Arte da Bahia. Eu sempre morei na Graça, então minha atividade quase que constante no final de semana era visitar o Corredor da Vitória e passar no Costa Pinto, no Museu de Arte da Bahia. E sempre quando entrava, me deparava com os quadros, especialmente de Prisciliano Silva e de Alberto Valença. Então esse impressionismo baiano, se a gente pode falar assim, me marcou muito na infância e talvez tenha até me influenciado em alguns gostos ligados à área das artes, porque os pontos que eu mais desenhei quando pequeno e depois já jovem, eram os interiores, das igrejas, de conventos, e não, talvez, quem sabe, seja um pouco dessa influência de gostar desses trabalhos de Prisciliano e de Valença, que desde pequeno eu acompanho. Então essa relação com as artes plásticas também é fruto desses trabalhos que eu vi no Costa Pinto e no Museu de Arte da Bahia. E agora o filme volta na cabeça, a gente lembra da infância, porque eu lembro como se fosse hoje da primeira vez que entrei no Costa Pinto, isso muito pequeno. Logo no lobby ali, e na outra sala ao lado que dá para a escadaria, onde ficavam algumas telas de Alberto Valença. E eu lembro que me marcou muito essas telas, porque eu falei, nossa, é isso que é uma pintura? É isso que é um trabalho, uma obra de arte? Isso muito pequena. E depois de tanto tempo eu estou aqui em uma exposição sobre Alberto Valença no Museu de Arte da Bahia, conversando sobre Alberto Valença. Então são coisas interessantes que acontecem em nossa vida, que a gente lembra depois, Para mim, todo o interior carrega histórias, Por ser historiador, professor de formação, pesquisar cultura material, que são os elementos, os objetos, a materialidade das coisas, eu sei muito bem que todo lugar, todo cantinho guarda camadas de tempos, retratos de um tempo, impregnadas em móveis, paredes, no interior como um todo. Então, quando eu percebi, isso depois de muito tempo, não na época de criança, mas depois quando eu percebi que esses interiores são tão carregados de história, é que eu me encantei. E Valença, ao meu ver, traduz isso de uma forma incrível. Talvez Valença seja o pintor baiano que mais conseguiu traduzir, ele e Prisciliano Silva, essa importância dos interiores em determinados tempos, na época em que foram pintados. Porque vamos lá, imaginar o interior da igreja de São Francisco de Assis em meados do século XX, décadas de 30, 40, um lugar que, na verdade, é um retrato daquele tempo, mas que carrega uma história do século XVIII. Nas talhas barrocas, no móvel barroco, no forro, nos detalhes artísticos, nesse detalhe de luz que entra pela janela, ilumina a parte selecionada na visão do artista daquele espaço e, para complementar, acrescenta-se ou um frei, ou um monge ou algum personagem. E além de tudo isso, tem toda uma outra interpretação que não é visível para quem está observando tudo, mas que é visível nos sentimentos de cada um, que é esse olhar do solitário, que é esse olhar quase que melancólico da obra, que eu acho que dá um encanto incrível. Porque toda obra de arte transmite vida, Até aquela obra de arte que não tem um personagem humano, tem algum elemento de vida, seja o raio do sol que entra, a própria luz é um elemento de vida. E quando Valença, outro artista, coloca esse elemento humano, geralmente em poses, mas sozinhas, ou mesmo melancólicas, para mim tem uma carga de poesia absurda. Nos interiores, das pinturas dele, eu acho que tem um ar de poesia que não está presente no escrito, porque não é um texto ali, mas é um texto visual. E essa poesia que está presente nos trabalhos é de uma coisa tão tocante que só uma obra de arte pode
fazer que o espectador consiga sentir. Essa é a grande diferença, na verdade, de uma verdadeira obra de arte para qualquer outro trabalho. Porque arte é aquilo que faz você sentir algo, que lhe toca de alguma forma. Claro que quando uma obra está exposta em um museu, em um cenário, tudo é montado para você perceber a importância daquele trabalho. Mas mesmo quando não está em um cenário como esse, você percebe que aquela pintura, aquele suporte, que aquele traçado transmite algo. Então você olha um retrato de Valença ou o interior de qualquer um desses espaços, eu gosto mais dos interiores religiosos, mas de qualquer outro espaço, você percebe essa poesia que tão bem traduz a genialidade do artista. Então os interiores para mim estão carregados de história, de tempo, e eu vou dizer até mais, porque toda obra de arte é uma fonte histórica. Aí, falando dessa parte mais da historicidade, né? Primeiro, quem pintou? Alberto Valença, pintor baiano, que tem uma história incrível de vida, é um homem do século XX, é um homem que atravessa o século XX, momentos distintos, mudanças políticas, mudanças artísticas, de técnicas específicas, atravessa a Escola Baiana de Pintura, tem uma série de atuações da vida profissional dele e atravessa também uma série de obstáculos em sua vida, desde muito jovem, saindo do interior, chegando em Salvador, indo para Paris, voltando de Paris, rodando o Brasil e depois morrendo já, quase que um homem centenário, né, e nos últimos momentos de sua vida, com esse ar mais melancólico, mas também carregado de poesia. Então isso é espetacular, isso é um filme por si só, né? Então, tudo isso, de uma forma ou de outra, está presente em uma pintura, enquanto fonte histórica, né? E essa pintura sempre representa algo. Vamos lembrar novamente dos interiores. Que interior está sendo retratado? Qual objeto está sendo retratado e por que aquele objeto está sendo retratado? Todo objeto que é escolhido por um artista, por um escritor, por uma pessoa que faz uma obra, pelo demiurgo, vamos dizer assim, né? É uma seleção que leva em consideração a sua vida, as suas intenções, o seu plano de perspectiva em registrar algo para a posterioridade. Uma obra de arte é um registro para o futuro, né? Daquele momento, daquele presente. E isso está carregado de tempos, isso está carregado de história, assim como uma fotografia. Quando os fotógrafos no início do século XX registravam as cidades, que é a minha área de estudo, a iconografia, eles geralmente posicionavam a câmera em um ponto específico para mostrar elementos selecionados da cidade. O que era mostrado não era a cidade, entre aspas, feia, a cidade com problema. Era a cidade que, na imagem do artista fotógrafo, seguindo a encomenda daquele período, deveria ser registrada, capturada e divulgada. Então a intenção em mostrar o ângulo perfeito, as poses de baixo para cima para mostrar a imponência, as capturas corretas, né, certas daquele ângulo específico, carregam toda uma noção de um tempo. Então a obra de Valença, assim como qualquer outro artista, também carregam essa expressividade. Então, para os estudiosos da arte, da iconografia, da pintura e da Bahia, em meados do século XX, que Valença registrou em seus trabalhos, vão ter fonte para pesquisa, para artigos, para teses, a perder de vista. Porque o meu olhar sobre uma pintura é um olhar. O olhar de Vera Spínola é um outro olhar e esses olhares juntos formam todo o entendimento de uma época. As roupas que estão sendo utilizadas, a iluminação em determinado trabalho, o que está sendo capturado na pintura, tudo isso é um tempo. E a história, né, nos mostra isso. Tem um trabalho dele, além dos interiores, né, que eu gosto bastante, que chama muito minha atenção, que são os trabalhos que ele carrega, né, que ele coloca as perspectivas das pessoas retratadas e sempre divide com esse lado de sombra e luz, né? Sempre tem um cantinho que é mais escuro e outro que é mais claro. Isso é pura poesia. Lembra os poemas do século XIX, que já não eram do impressionismo, mas eram do romantismo. E o impressionismo carrega também esses elementos do romantismo de uma forma ou de outra, né? E o impressionismo baiano vai carregar de tudo um pouco. Primeiro porque na Bahia, a Bahia é diversidade, é colorido, é luz, é um monte de coisa, né? E isso está presente também nos trabalhos de Valença.
trabalho de Valença é um dos principais registros de toda uma época no século XX na cidade de Salvador. Tivemos muitos artistas, a Bahia é um verdadeiro teatro de grandes pintores, de escritores, etc., fotógrafos, entre outros nomes, mas Valença conseguiu atravessar toda uma era. Estamos falando de um homem quase que centenário, pintando também sobre a Bahia. Então a gente percebe algumas telas, retratos de conventos, de ruas, do Teatro São João, elementos que se perderam na paisagem urbana de Salvador. Por que o teatro foi registrado, né? Porque o teatro é um ícone da cidade. Da ladeira da montanha você vê o Teatro São João imponente, está lá no trabalho de Valença. Desterro, Carmo, São Francisco, paisagens bucólicas, né? Marinas, lugares que se perderam. Hoje em dia você não encontra essa Salvador mais. Você encontra como? Nem em fotografia você encontra, mas você encontra nas pinturas de Valença. Porque ali é um ângulo único, é uma visão única de como era a cidade de Salvador. Então são registros realmente super preciosos. Quando temos um trabalho de uma exposição como essa, livro escrito tão bem pela Vera Espínola, e um documentário, e um site tão primoroso, faço questão de falar do site. O site ficou uma obra de arte. É um trabalho de resgate da memória, de você legar o trabalho do artista para outras gerações. O Valença, ao lado de outro, comparado a outros artistas baianos, não é tão conhecido assim. Mas a pergunta é por que não é tão conhecido? Porque é um artista incrível. E eu tenho certeza que a partir de todo esse trabalho, ele será muito mais conhecido. Inclusive temos muitos jovens, muitas pessoas que passaram a conhecer Valença através da exposição, dos livros, né, das matérias que foram divulgadas. E isso é impressionante. Isso é importantíssimo, porque isso é memória e isso é divulgar cultura, principalmente para os mais jovens. Para todos de uma forma geral, né? É preciso sempre conhecer muito mais sobre o nosso passado, sobre a nossa história, sobre aqueles que produziram, né, sobre o nosso passado, para a gente entender o que a gente é hoje. Isso é identidade. Não tenha dúvida que o trabalho de Valença toca também nessa identidade. É uma identidade de uma época, é uma identidade que estava registrando esse contexto baiano, soteropolitano, no caso das pinturas desse período, daquela época. Isso é um recorte específico que mostra um pouco desses artistas que atuaram na Bahia. Isso é história. Conhecer tudo isso é fundamental para que a gente entenda o que é a Bahia. Estamos acompanhando ao longo de quase 100 anos a criação de uma pessoa. Isso é uma coisa incrível, estamos literalmente viajando no tempo. O que estamos fazendo aqui nessa exposição é uma viagem no tempo. A gente percebe as mudanças do Valença no traçado, na pincelada, ao longo de todo esse período, né? As influências específicas, como ele coloca as cores. Então aqui tenha certeza que todo mundo vai lembrar de algum trabalho de Valença de uma forma ou de outra. Ó, já vi esse cenário de algum lugar. É Alberto Valença, por conta da exposição, por conta do livro. E é interessante que esse projeto, nesse sentido muito macro, tenha direcionado em abraçar essas vertentes. Exposição física, a exposição virtual, que é o site, com a história do artista, páginas no Instagram, ou seja, no mundo virtual, e o documentário. Agora é importante também que esse documentário sirva nesse sentido de ressaltar a importância do poder público, do privado, das pessoas sensíveis em investir, né, em patrocinar, em ajudar que projetos como esse continuem acontecendo. Porque se não tem esse abraço, essa sensibilização por parte dessas pessoas, projetos como esse acabam não tendo a força que deveriam ter, né, ao longo dos anos. Já tivemos em outros lugares, em outros tempos, né, na Bahia, em Salvador, políticas muito mais assertivas de, primeiro, aquisição de acervos. Isso acontecia em Salvador, na Bahia,
em governos anteriores, né, e acabou se perdendo com o passar do tempo. Já tivemos políticas muito mais assertivas por parte do privado e de grandes empresas de ajudar exposições, publicações de livros, como por exemplo o Prêmio Clarivaldo Prado Valadares, entre outras tantas iniciativas, e isso hoje em dia acabou se esvaecendo, se perdendo e está muito mais fraco. Então que todo esse trabalho aponte que é fundamental que tanto o público como o privado abrace sempre e continue apoiando projetos que preservam a memória como esse do Alberto Valença.